Olá, tudo bem? Espero que sim. Nós vamos hoje estudar mais uma disciplina. Essa disciplina se chama Armatiologia, que é o estudo do pecado. Armate, pecado, logia, estudo. Vamos fazer uma breve oração? Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigada por essa oportunidade de poder estar ministrando a Tua palavra. Que seja o Teu Espírito a falar através de mim e que seja palavras de fácil entendimento para os ouvintes. Senhor, que seja o Senhor, não eu, a ensinar a Tua palavra, que ela venha clara, Senhor, como a água cristalina que desce do Seu trono. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Amém. Então, meus amores, olha bem. A armatiologia, como eu disse, é o estudo do pecado. É a ciência que estuda o pecado e suas origens e consequências. É o estudo sistematizado do tema pecado. Referi, pois, a armatia como pecado no sentido espiritual. Judaico-cristão justifica-se por sua comprovada presença nos textos do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada judaico-cristã, fato comprovável por várias traduções, versões de renome mundial, embora a concepção logo, o conceito de pecado em si variem com as culturas, posto que, com as variadas concepções de espiritualidade e ou religiosidade. A introdução diz assim: conhecer sobre a doutrina cristã do pecado é muito importante para o cristão, visto que este, ainda que salvo por Jesus Cristo, continua sendo pecador. Estudemos, portanto, acerca da doutrina cristã do pecado, pois cremos ser de grande utilidade para todos os cristãos desejosos de obedecer a Deus com a sua vida o mais distante possível do pecado. Tá? O que é o pecado? No mini dicionário Aurélio, dá a seguinte definição: transgressão de preceito religioso, falta, culpa. Segundo o Conselho de Teologia Cristã, pecado significa qualquer ação, atitude ou disposição que fracasse em cumprir ou alcançar de modo completo os padrões de Deus. Continuando, da lei de Deus ou uma falha em viver segundo suas normas. O dicionário da Bíblia de John Davis nos diz: qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. Pecado de omissão consiste em deixar de fazer o que a lei de Deus ordena. E pecado de comissão consiste em fazer o que a lei proíbe. Então, vocês veem aqui, ó, no dicionário da Bíblia de John D. Davis, nos diz: qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou seja, se você não está de acordo com a palavra de Deus, ou qualquer transgressão desta lei, é pecado. Pecado de omissão consiste em deixar de fazer o que a lei de Deus ordena, tá? Deus ordena o quê? Faça isso, faça dessa forma. E se você não faz, você está em pecado de omissão. Omissão. Agora, pecado de comissão consiste em fazer o quê? O que a lei proíbe. A lei de Deus, ela proíbe você de fazer algumas coisas. Você vai e faz. Então, você está em pecado de comissão. Tá bom? O teólogo A.B. Langston define pecado como sendo em um estado mal da alma ou da personalidade. Temos aqui duas definições, de cunho secular e de de cunho teológico. Como vimos, não há unanimidade. Porém, em qualquer dos casos, encontramos a desobediência em ação ou a capacidade para a mesma.
À luz da Bíblia Sagrada, na sua expressão mais elementar, podemos afirmar que pecado é desobediência à vontade de Deus, Romanos 5,19. Vamos ver? Em Romanos 5,19, diz assim, pois assim... Começar aqui do 18, tá bom? Para vocês entenderem melhor. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Aí o 19 diz assim, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Vocês podem ver que aqui ele está falando sobre quem? O primeiro homem que errou, que foi Adão. Por causa dele, toda a terra foi maldita. Toda a humanidade sofreu com o pecado de Adão e se tornou pecador. E pela obediência de um só homem, todos foram feitos o que? Justos. Nós somos justificados pela nossa fé. Se você professa a sua fé em Cristo, então você já é justificado. Ou seja, você já foi perdoado pelos seus pecados. Tá bom? Vamos lá. Então tem a prática do mal, tá bem? O pecado, né? Nós vimos aqui a desobediência à vontade de Deus, agora temos a prática do mal, que é 1 Pedro 3, de 9 a 12. Bem, então aqui em 1 Pedro 3, de 9 a 12, diz assim, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. E ali no 11, aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então a prática do mal, ela traz o que? A inimizade entre o homem e Deus. Deus é contra os que praticam o mal. Portanto, nós precisamos o quê? Nós precisamos ter os olhos segundo o Espírito Santo, uns olhos de amor. Você precisa olhar as coisas e ver, né, os dias bons, ver as coisas boas, né? Claro que existe o mal está aí, a própria Bíblia está mencionando, mas nós temos que nos desviar do mal, resistir à tentação e ela fugirá de vós, tá bom? E esse mal a quem a Deus está se referindo aí, né, onde 1 Pedro relata, esse mal ele está dentro dos nossos corações, tá bom? É a raiz do mal, ela se encontra dentro de nós, dentro do nosso coração. Isso se chama raiz do mal. Mais para frente nós vamos ver isso. Agora, vamos dando continuidade aqui. Nós vamos falar agora sobre iniquidade, que é outra, né, prática do pecado. Então vamos lá. 1 João 3, versículo 4. Então vamos lá. 1 João 3, versículo 4 diz assim: qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque... Olá, tudo bem? Espero que sim. Nós vamos hoje estudar mais uma disciplina. Essa disciplina se chama armatiologia, que é o estudo do pecado. Armate, pecado, logia e estudo. Vamos fazer uma breve oração? Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigada por essa oportunidade de poder estar ministrando a Tua palavra. Que seja o Teu Espírito a falar através de mim. E que seja palavras de fácil entendimento para os ouvintes. Senhor, que seja o Senhor, não eu, a ensinar a Tua palavra. Que ela venha
clara, Senhor, como a água cristalina que desce do seu trono. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Amém. Então, meus amores, olha bem. A armatiologia, como eu disse, né, é o estudo do pecado. É a ciência que estuda o pecado e suas origens e consequências. É o estudo sistematizado do tema pecado. Referi, pois, a armatia como pecado no sentido espiritual. Judaico-cristão justifica-se por sua comprovada presença nos textos do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada judaico-cristã, fato comprovável por várias traduções, versões de renome mundial, embora a concepção logo, o conceito de pecado em si, variem com as culturas, posto que, com as variadas concepções de espiritualidade e ou religiosidade. A introdução diz assim: conhecer sobre a doutrina cristã do pecado é muito importante para o cristão, visto que este, ainda que salvo por Jesus Cristo, continua sendo pecador. Estudemos, portanto, acerca da doutrina cristã do pecado, pois cremos ser de grande utilidade para todos os cristãos desejosos de obedecer a Deus com a sua vida o mais distante possível do pecado. Tá? O que é o pecado? No mini dicionário Aurélio, dá a seguinte definição: transgressão de preceito religioso, falta, culpa. Segundo o Conselho de Teologia Cristã, pecado significa qualquer ação, atitude ou disposição que fracasse em cumprir ou alcançar de um modo completo os padrões de Deus. Então, repetindo, 1 João 3, versículo 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Tá bom? A desobediência a Deus, a vontade de Deus, pode acontecer ao próprio Deus ou indiretamente através do mau relacionamento com o próximo. Além disso, a desobediência pode ser voluntária ou involuntária. Por tudo isso, podemos definir pecado como segue: transgressão ou desobediência voluntária ou involuntária contra Deus e ou contra os direitos do nosso próximo. O roteiro do pecado até chegar ao ser humano. A criação sem pecado. Ao contemplarmos a criação, levada a efeito por Deus, a qual está registrada em Gênesis capítulo 1 e 2, vemos a declaração de Deus de que tudo que criar era muito bom. Gênesis 1:31. Por isso, afirmamos, quando da criação do universo, este estava isento na presença do pecado. Então vamos ver, Gênesis capítulo 1:31. Capítulo 1, versículo 31. Bom, em Gênesis capítulo 1, versículo 31 diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi a tarde e amanhã o dia sexto. Amém? Então, tudo que Deus criou foi perfeito. Não havia mal, não havia pecado. Então, nós vamos aqui ver agora o pecado na esfera angelical. Os anjos, os quais são seres pessoais e inteligentes, também foram criados por Deus sem pecado. Ou seja, ao serem criados, nenhum deles era pecador. Podemos conferir essa declaração em Ezequiel 28, de 11 a 19, tá bom? Eu vou ler isso, porque isso vai dar o fechamento dessa disciplina, tá bom? Porque em Ezequiel, capítulo 28, versículo de 11 a 19, ela vai mostrar tudo para vocês. Aonde está o pecado, de onde surgiu, aonde ele se encontra em nós, tá bom? Nós já vimos aqui que ele se originou, né, no céu e veio para os homens através
de Adão e Eva era tudo perfeito, mas se Eva não abrisse a porta, Adão não abrisse a porta, o pecado não ia entrar. Então o pecado entrou no mundo através de quê? Do homem. Porque foi o homem que abriu a porta para ele entrar. Se não abrisse a porta, ele não teria entrado. Tá bom? Então vamos lá. A passagem fala em 28, de 11 a 19. Essa passagem ela vai falar do rei de Tiro. Entretanto, o rei de Tiro jamais esteve no Éden. Jamais foi perfeito, bem como jamais foi um querubim, ungido para proteger. Todas essas qualificações cabem apenas e tão somente a um personagem, o diabo, o principal dos demônios, o qual é chamado de Belzebu, é em Mateus 12, 24, Marcos 3, 22, Lucas 11, 15. Os demônios são os anjos que cederam às maquinações do que for uma criatura criada em perfeição, mas que sublevou contra Deus. Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar agora, né? Fechar aqui sobre pecado, falando em Ezequiel 28, capítulo 28, versículo de 11 a 19. Então vamos lá. Bem, em Ezequiel capítulo 28, de 11 a 19, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo... Ezequiel disse que ouviu a voz de Deus. E a voz de Deus dizia a ele assim: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeita em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores, os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. 14. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Então, Deus, ele disse para Ezequiel para lançar sobre o rei de Tiro essa profecia, uma lamentação. E uma lamentação, ela só acontece quando alguém morre, está morto. Então o rei de Tiro certamente já estava morto nos seus pecados. Ele era um rei muito próspero, ele tinha um comércio, ele se assentava, né, no trono, no meio dos mares, assim diz a palavra, porque ele habitava em uma ilha. Essa ilha ela ficava no meio dos mares, e ali todo viajante passava por ali, todo comerciante passava por ali e negociava com ele. Então ele era muito rico, mas a soberba foi dominando o seu coração e Então o rei de Tiro, ele desejou, né, ser um deus, ele se sentia um deus, para ele era um deus. E o lugar onde ele habitava era comparado para ele, na mentalidade dele, como um Éden, né?
dos deuses. Elohim é usada a palavra Elohim porque Elohim é Deus em plural, deuses pagãos no caso. Então, entre os deuses pagãos estava ali ele. Por quê? Por causa da sua riqueza. Então, ele se sentia um deus, ele era um deus, ele se julgava um deus. Então, ao mesmo tempo que Deus fala com Ciro, né? Com o rei de Tiro, ele fala também com Satanás. Ele faz uma alusão a Satanás. Por quê? Porque o caráter do rei de Tiro era muito parecido com Satanás, viu? Ele se deixou levar pelo quê? Pela soberba que entrou no seu coração, o desejo de ser Deus, né? Ele queria ser um Deus, ele se sentia um Deus. Então é aí onde eu volto, lá no Jardim do Éden, onde começou tudo. Porque onde está a raiz de todo o mal? Olha bem, primeiro ela nasceu no coração de Satanás, tá? Nasceu no coração de Satanás e ele desejou ser Deus. Foi aonde ele montou toda uma conspiração entre os anjos, né, contra Deus, e conseguiu que 1/3 dos anjos se voltasse contra Deus. E ele tinha um cargo de responsabilidade. Ele era um querubim, ele era muito, assim, bem quisto no céu, ele cuidava de tudo, organizava tudo. Tinha uma grande responsabilidade, guardar o Jardim do Éden, mas ele se corrompeu pela ganância, pelo orgulho. E esse é a raiz de todo o mal, é a ganância, tá bom? O desejo de querer ser Deus. Então foi aí onde tudo nasceu. E não satisfeito, o que ele fez? Ele veio e ofereceu a Eva, distorcendo a palavra de Deus, o fruto. E ele disse, se comer você vai ser igual a Deus. Por que Eva comeu aquele fruto? Ela não comeu porque ela estava de olho no fruto. Ela comeu porque ela queria ser igual a Deus. Ela queria que seus olhos fossem abertos e ela conhecesse tudo. Tudo que Deus sabe, ela queria saber também. A onisciência, os mistérios de Deus, ela queria saber tudo. Então, Deus fez tudo perfeito, fez eles perfeitos, fez o jardim perfeito, não havia nada de ruim, eles tinham tudo. Eles tinham todas as pedras preciosas, todas as riquezas. Não foi a riqueza, não foi o ouro, não foi as pedras preciosas, mas o desejo de querer ser Deus, viu? É isso que corrompeu o coração do homem. Foi aonde a porta se abriu e Satanás entrou. Então, através da ganância, que é o desejo de querer ser Deus, o que aconteceu? O orgulho, a soberba, ela foi trazendo todos os outros sentimentos iníquos, que é o pecado. Então veio a maldade, né? Através de Satanás já veio a maldade, já veio a inveja, o orgulho, a traição, homicídio. Tudo isso veio através de quê? Da ganância. A ganância é a raiz de todo mal, viu? Eles tinham tudo. Tinha ouro, tinha pedras preciosas, moravam no jardim maravilhoso. Não faltava nada, tudo era perfeito. Mas eles não estavam satisfeitos. Queriam ser Deus. Assim como Satanás. Ele morava no céu. Ali ele vivia uma vida com Deus. O que nós queremos mais? Se nós vivemos com Deus, não é mesmo? Mas ele não estava satisfeito, ele queria ser Deus. Ele queria o lugar de Deus. Então, foi aonde tudo começou e tudo vai acabar, porque houve um que veio e deu a sua vida por todos nós, para que nós pudéssemos ter o direito ao perdão. Ele veio, se fez homem, se fez carne, se despiu da sua própria glória. Ele morreu na cruz, mas ele venceu a morte, ressuscitando ao 3º dia. Ele ascendeu ao céu, deixou suas últimas ordenanças, homens, e ascendeu aos céus.
e Ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E Ele prepara a nossa casa. E Ele preparou a minha, Ele quer preparar a sua também. Ele prepara o coração de cada um de nós. Casa, meus amores, é o quê? É nós, é o nosso interior. Por enquanto, a nossa casa ela é de iniquidade, é de pecado. Mas nós teremos uma casa incorruptível, onde não haverá mais pecado. E nós voltaremos àquele jardim. Ou melhor ainda, viu? Nós podemos ter um relacionamento com Deus igual Adão e Eva tinha, de conversar face a face, porque não haverá mais pecado. Então nós poderemos contemplar sua face e será só alegria. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, que o Senhor venha abençoar cada um de vocês, dando-lhe entendimento sobre a palavra do Senhor. Leiam a apostila em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus venha falar no interior de cada um em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja convosco. Amém. Glória a Deus. Olá, tudo bem? Espero que sim. Nós vamos hoje estudar mais uma disciplina. Essa disciplina se chama Armatiologia, que é o estudo do pecado. Armate, pecado, logia e estudo. Vamos fazer uma breve oração? Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigada por essa oportunidade de poder estar ministrando a Tua palavra. Que seja o Teu Espírito a falar através de mim e que seja palavras de fácil entendimento para os ouvintes. Senhor, que seja o Senhor, não eu, a ensinar a Tua palavra, que ela venha clara, Senhor, como a água cristalina que desce do Seu trono. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Amém. Então, meus amores, olha bem. Armatiologia, como eu disse, né, é o estudo do pecado. É a ciência que estuda o pecado e suas origens e consequências. É o estudo sistematizado do tema pecado. Referir, pois, armatia como pecado no sentido espiritual. Judaico-cristão justifica-se por sua comprovada presença nos textos do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada judaico-cristã, fato comprovável por várias traduções, versões de renome mundial, embora a concepção logo, o conceito de pecado em si, variem com as culturas, posto que, com as variadas concepções de espiritualidade e ou religiosidade. A introdução diz assim: conhecer sobre a doutrina cristã do pecado é muito importante para o cristão, visto que este, ainda que salvo por Jesus Cristo, continua sendo pecador. Estudemos, portanto, acerca da doutrina cristã do pecado, pois cremos ser de grande utilidade para todos os cristãos desejosos de obedecer a Deus com a sua vida o mais distante possível do pecado. Tá? O que é o pecado? No mini dicionário Aurélio, dá a seguinte definição: transgressão de preceito religioso, falta, culpa. Segundo o Consenso de Teologia Cristã, pecado significa qualquer ação, atitude ou disposição que fracasse em cumprir ou alcançar de um modo completo os padrões de Deus. Olá, tudo bem? Espero que sim. Nós vamos hoje estudar mais uma disciplina. Essa disciplina se chama Armatiologia, que é o estudo do pecado. Armate, pecado, logia e estudo. Vamos fazer uma breve oração? Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigada por essa oportunidade de poder estar ministrando a Tua palavra. Que seja o Teu Espírito a falar através de mim e que
seja palavras de fácil entendimento para os ouvintes. Senhor, que seja o Senhor, não eu, a ensinar a tua palavra, que ela venha clara, Senhor, como a água cristalina que desce do seu trono. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Amém. Então, meus amores, olha bem. A armatiologia, como eu disse, é o estudo do pecado. É a ciência que estuda o pecado e suas origens e consequências. É o estudo sistematizado do tema pecado. Referi, pois, a armatia como pecado no sentido espiritual. Judaico-cristão justifica-se por sua comprovada presença nos textos do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada judaico-cristã, fato comprovável por várias traduções, versões de renome mundial, embora a concepção logo, o conceito de pecado em si variem com as culturas, posto que, com as variadas concepções de espiritualidade e ou religiosidade. A introdução diz assim: conhecer sobre a doutrina cristã do pecado é muito importante para o cristão, visto que este, ainda que salvo por Jesus Cristo, continua sendo pecador. Estudemos, portanto, acerca da doutrina cristã do pecado, pois cremos ser de grande utilidade para todos os cristãos desejosos de obedecer a Deus com a sua vida o mais distante possível do pecado. Tá? O que é o pecado? No mini dicionário Aurélio, dá a seguinte definição: transgressão de preceito religioso, falta, culpa. Segundo o Conselho de Teologia Cristã, pecado significa qualquer ação, atitude ou disposição que fracasse em cumprir ou alcançar de modo completo os padrões de Deus. Olá, tudo bem? Espero que sim. Nós vamos hoje estudar mais uma disciplina. Essa disciplina se chama armatiologia, que é o estudo do pecado. Armate, pecado, logia, estudo. Vamos fazer uma breve oração? Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigada por essa oportunidade de poder estar ministrando a Tua palavra. Que seja o Teu Espírito a falar através de mim e que seja palavras de fácil entendimento para os ouvintes. Senhor, que seja o Senhor, não eu, a ensinar a Tua palavra, que ela venha clara, Senhor, como a água cristalina que desce do seu trono. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Amém. Então, meus amores, olha bem. A armatiologia, como eu disse, é o estudo do pecado. É a ciência que estuda o pecado e suas origens e consequências. É o estudo sistematizado do tema pecado. Referi, pois, a armatia como pecado no sentido espiritual. Judaico-cristão justifica-se por sua comprovada presença nos textos do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada judaico-cristã, fato comprovável por várias traduções, versões de renome mundial, embora a concepção logo, o conceito de pecado em si variem com as culturas, posto que, com as variadas concepções de espiritualidade e ou religiosidade. A introdução diz assim: conhecer sobre a doutrina cristã do pecado é muito importante para o cristão, visto que este, ainda que salvo por Jesus Cristo, continua sendo pecador. Estudemos, portanto, acerca da doutrina cristã do pecado, pois cremos ser de grande utilidade para todos os cristãos desejosos de obedecer a Deus com a sua vida o mais distante possível do pecado. Tá?
O que é o pecado? No mini dicionário Aurélio, dá a seguinte definição: transgressão de preceito religioso, falta, culpa. Segundo o Consenso de Teologia Cristã, pecado significa qualquer ação, atitude ou disposição que fracasse em cumprir ou alcançar de modo completo os padrões de Deus. Continuando, da lei de Deus ou uma falha em viver segundo suas normas. O dicionário da Bíblia de John Davis nos diz: qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão desta lei. Pecado de omissão consiste em deixar de fazer o que a lei de Deus ordena. E pecado de comissão consiste em fazer o que a lei proíbe. Então, vocês veem aqui, no dicionário da Bíblia de John D. Davis, nos diz: qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou seja, se você não está de acordo com a palavra de Deus, ou qualquer transgressão desta lei, é pecado. Pecado de omissão consiste em deixar de fazer o que a lei de Deus ordena, tá? Deus ordena o quê? Faça isso, faça dessa forma. E se você não faz, você está em pecado de omissão. Omissão. Agora, pecado de comissão consiste em fazer o quê? O que a lei proíbe. A lei de Deus, ela proíbe você de fazer algumas coisas. Você vai e faz. Então, você está em pecado de comissão. Tá bom? O teólogo A.B. Langston define pecado como sendo em um estado mal da alma ou da personalidade. Temos aqui duas definições, de cunho secular e de quatro de cunho teológico. Como vimos, não há unanimidade. Porém, em qualquer dos casos, encontramos a desobediência em ação ou a capacidade para a mesma. À luz da Bíblia Sagrada, na sua expressão mais elementar, podemos afirmar que pecado é desobediência à vontade de Deus. Romanos 5,19. Vamos ver? Em Romanos 5,19, diz assim: pois assim... Começar aqui do 18, tá bom? Para vocês entenderem melhor. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. Aí o 19 diz assim, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Vocês podem ver que aqui ele está falando sobre quem? O primeiro homem que errou, que foi Adão. Por causa dele, toda a terra foi maldita. Toda a humanidade sofreu com o pecado de Adão e se tornou pecador. E pela obediência de um só homem, todos foram feitos o que? Justos. Nós somos justificados pela nossa fé. Se você professa a sua fé em Cristo, então você já é justificado. Ou seja, você já foi perdoado pelos seus pecados. Tá bom? Vamos lá. Então tem a prática do mal, tá bem? O pecado, né? Nós vimos aqui a desobediência à vontade de Deus. Agora temos a prática do mal, que é 1 Pedro 3, de 9 a 12. Bem, então aqui em 1 Pedro 3, de 9 a 12, diz assim: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. E ali no 11, aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos
e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então, a prática do mal, ela traz o que? A inimizade entre o homem e Deus. Deus é contra os que praticam o mal. Portanto, nós precisamos o quê? Nós precisamos ter os olhos segundo o Espírito Santo, uns olhos de amor. Você precisa olhar as coisas e ver, né, os dias bons, ver as coisas boas, né? Claro que existe o mal está aí, a própria Bíblia está mencionando, mas nós temos que nos desviar do mal, resistir à tentação e ela fugirá de vós, tá bom? E esse mal a quem a Deus está se referindo aí, né, onde 1 Pedro relata, esse mal ele está dentro dos nossos corações, tá bom? É a raiz do mal, ela se encontra dentro de nós, dentro do nosso coração. Isso se chama raiz do mal. Mais para frente nós vamos ver isso. Agora, vamos dando continuidade aqui. Nós vamos falar agora sobre iniquidade, que é outra, né, prática do pecado. Então vamos lá, 1 João 3, versículo 4. Então vamos lá. 1 João 3, versículo 4 diz assim: qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque... Então, repetindo, 1 João 3, versículo 4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade, tá bom? A desobediência a Deus, a vontade de Deus, pode acontecer ao próprio Deus, ou indiretamente, através do mau relacionamento com o próximo. Além disso, a desobediência pode ser voluntária ou involuntária. Por tudo isso, podemos definir pecado como segue: transgressão ou desobediência voluntária ou involuntária contra Deus, e ou contra os direitos do nosso próximo. O roteiro do pecado até chegar ao ser humano. A criação sem pecado. Ao contemplarmos a criação, levada a efeito por Deus, a qual está registrada em Gênesis capítulo 1 e 2, vemos a declaração de Deus de que tudo que criar era muito bom. Gênesis 1:31. Por isso, afirmamos, quando da criação do universo, este estava isento na presença do pecado. Então vamos ver, Gênesis capítulo 1:31. Capítulo 1, versículo 31. Bom, em Gênesis capítulo 1, versículo 31 diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Amém? Então, tudo que Deus criou foi perfeito. Não havia mal, não havia pecado. Então, nós vamos aqui ver agora o pecado na esfera angelical. Os anjos, os quais são seres pessoais e inteligentes, também foram criados por Deus sem pecado. Ou seja, ao serem criados, nenhum deles era pecador. Podemos conferir essa declaração em Ezequiel 28, de 11 a 19, tá bom? Eu vou ler isso, porque isso vai dar o fechamento dessa disciplina, tá bom? Porque em Ezequiel, capítulo 28, versículo de 11 a 19, ela vai mostrar tudo para vocês. Onde está o pecado, de onde surgiu, aonde ele se encontra em nós, tá bom? Nós já vimos aqui que ele se originou, né, no céu e veio para os homens através de Adão e Eva. Era tudo perfeito, mas se Eva não abrisse a porta, Adão não abrisse a porta, o pecado não ia entrar. Então o pecado entrou no mundo através de quê? Do homem. Porque foi o homem que abriu a porta para ele entrar. Se não abrisse a porta, ele não teria entrado, tá bom? Então vamos lá. A passagem fala em 28, de 11 a 19. Essa passagem ela vai falar do rei de Tiro,
Entretanto, o rei de Tiro jamais esteve no Éden, jamais foi perfeito, bem como jamais foi um querubim, ungido para proteger. Todas essas qualificações cabem apenas e tão somente a um personagem, o diabo, o principal dos demônios, o qual é chamado de Belzebu, em Mateus 12, 24, Marcos 3, 22, Lucas 11, 15. Os demônios são os anjos que cederam às maquinações do que for uma criatura criada em perfeição, mas que sublevou contra Deus. Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar agora, né? Fechar aqui sobre pecado, falando em Ezequiel 28, capítulo 28, versículo de 11 a 19. Então vamos lá. Bem, em Ezequiel capítulo 28, de 11 a 19, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo... Ezequiel disse que ouviu a voz de Deus. E a voz de Deus dizia a ele assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeita em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores, os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. 14. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Então, Deus, ele disse para Ezequiel para lançar sobre o rei de Tiro essa profecia, uma lamentação. E uma lamentação, ela só acontece quando alguém morre, está morto. Então o rei de Tiro certamente já estava morto nos seus pecados. Ele era um rei muito próspero, ele tinha um comércio, ele se assentava, né, no trono, no meio dos mares, assim diz a palavra, porque ele habitava em uma ilha. Essa ilha ela ficava no meio dos mares, e ali todo viajante passava por ali, todo comerciante passava por ali e negociava com ele. Então ele era muito rico, mas a soberba foi dominando o seu coração e Então o rei de Tiro, ele desejou, né, ser um deus, ele se sentia um deus, para ele era um deus. E o lugar onde ele habitava era comparado para ele, na mentalidade dele, como um Éden, né, dos deuses. Elohim, é usada a palavra Elohim porque Elohim é Deus em plural, deuses pagãos no caso. Então entre os deuses pagãos estava ali ele. Por quê? Por causa da sua riqueza. Então ele se sentia um deus, ele era um deus, ele se julgava um deus. Então, ao mesmo tempo que Deus fala com Ciro, né, com o rei de Tiro, ele fala também com Satanás. Ele faz uma alusão a Satanás. Por quê?
porque o caráter do rei de Tiro era muito parecido com Satanás, viu? Ele se deixou levar pelo quê? Pela soberba que entrou no seu coração, o desejo de ser Deus, né? Ele queria ser um Deus, ele se sentia um Deus. Então é aí onde eu volto lá no Jardim do Éden, onde começou tudo. Porque onde está a raiz de todo o mal? Olha bem, primeiro ela nasceu no coração de Satanás, tá? Nasceu no coração de Satanás e ele desejou ser Deus. Foi aonde ele montou toda uma conspiração entre os anjos, né, contra Deus, e conseguiu que 1/3 dos anjos se voltasse contra Deus. E ele tinha um cargo de responsabilidade. Ele era um querubim, ele era muito, assim, bem quisto no céu, ele cuidava de tudo, organizava tudo. Tinha uma grande responsabilidade de guardar o Jardim do Éden, mas ele se corrompeu pela ganância, pelo orgulho. E esse é a raiz de todo mal, é a ganância, tá bom? O desejo de querer ser Deus. Então foi aí onde tudo nasceu. E não satisfeito, o que ele fez? Ele veio e ofereceu a Eva, distorcendo a palavra de Deus, o fruto. E ele disse, se comer você vai ser igual a Deus. Por que Eva comeu aquele fruto? Ela não comeu porque ela estava de olho no fruto. Ela comeu porque ela queria ser igual a Deus. Ela queria que seus olhos fossem abertos e ela conhecesse tudo. Tudo que Deus sabe, ela queria saber também. A onisciência, os mistérios de Deus, ela queria saber tudo. Então, Deus fez tudo perfeito, fez eles perfeitos, fez o jardim perfeito, não havia nada de ruim, eles tinham tudo. Eles tinham todas as pedras preciosas, todas as riquezas. Não foi a riqueza, não foi o ouro, não foi as pedras preciosas, mas o desejo de querer ser Deus, viu? É isso que corrompeu o coração do homem. Foi aonde a porta se abriu e Satanás entrou. Então, através da ganância, que é o desejo de querer ser Deus, o que aconteceu? O orgulho, a soberba, ela foi trazendo todos os outros sentimentos iníquos, que é o pecado. Então veio a maldade, né? Através de Satanás já veio a maldade, já veio a inveja, o orgulho, a traição, homicídio. Tudo isso veio através de quê? Da ganância. A ganância é a raiz de todo mal, viu? Eles tinham tudo. Tinha ouro, tinha pedras preciosas, moravam no jardim maravilhoso. Não faltava nada, tudo era perfeito. Mas eles não estavam satisfeitos. Queriam ser Deus. Assim como Satanás. Ele morava no céu. Ali ele vivia uma vida com Deus. O que nós queremos mais? Se nós vivemos com Deus, não é mesmo? Mas ele não estava satisfeito, ele queria ser Deus. Ele queria o lugar de Deus. Então, foi aonde tudo começou e tudo vai acabar, porque houve um que veio e deu a sua vida por todos nós, para que nós pudéssemos ter o direito ao perdão. Ele veio, se fez homem, se fez carne, se despiu da sua própria glória. Ele morreu na cruz, mas ele venceu a morte, ressuscitando ao 3º dia. Ele ascendeu ao céu, deixou suas últimas ordenanças, homens, e ascendeu aos céus. E ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E ele prepara a nossa casa. E ele preparou a minha, ele quer preparar a sua também. Ele prepara o coração de cada um de nós. Casa, meus amores, é o quê? É nós, é o nosso interior. Por enquanto, a nossa casa ela é de iniquidade, é de pecado. Mas nós teremos uma casa incorruptível, onde não haverá mais pecado. E nós voltaremos àquele jardim.
ou melhor ainda, viu? Nós podemos ter um relacionamento com Deus igual Adão e Eva tinha, de conversar face a face, porque não haverá mais pecado. Então nós poderemos contemplar sua face e será só alegria. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Que o Senhor venha abençoar cada um de vocês, dando-lhe entendimento sobre a palavra do Senhor. Leiam a apostila em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus venha falar no interior de cada um em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja convosco. Amém. Glória a Deus.